Bom dia, turma 1001. Tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade a falar sobre o mundo grego, a Grécia Antiga. Na aula passada, nós falamos sobre a civilização cretense e na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a civilização micênica. Então, pega o seu caderno aí, coloca a data da nossa aula de hoje, dia 10 de setembro de 2020, anota aí no seu caderno, 10 de setembro de 2020, tá? E o tema da nossa aula, civilização micênica, tá? Bom, nós podemos dizer que, inicialmente, os aqueus, eles ocuparam o sul da Grécia e fundaram várias cidades, sendo Micenas a principal delas. Daí o nome dado à sua civilização, tá? Por isso o nome micênica, tá? O nome veio atribuído justamente a isso, tá? Porque foi quando, né, os aqueus eles fundaram várias cidades e aí Micenas seria a principal delas. E ao se expandirem também pelo mar Mediterrâneo, eles entraram em contato com os cretenses, com quem aprenderam novas técnicas de construção naval e o trabalho também com metais. Tais recursos os ajudaram a conquistar a cidade de Creta. E a partir de 1400 a.C., o palácio, incluindo a residência real, como os templos, oficinas e armazéns, passou a ser o principal centro de poder nas cidades aqueias. Diferentemente dos cretenses, os palácios aqueus eles eram murados e construídos no alto de colinas. A grandeza também desses palácios indica o poder que esse povo chegou a ter. E aí, escavações arqueológicas mostram também que os aqueus comerciavam com regiões distantes. No Palácio de Micenas foram encontradas tabuinhas, né, como mostra aí no slide que eu coloquei para vocês, com uma escrita criada por eles e denominada linear B. Essa escrita parece ter sido usada para anotar os impostos pagos pela população, os cereais armazenados, a distribuição de bens e as cabeças de gado, né? Muito interessante. E ao decifrá-la, na década de 1950, os estudiosos descobriram que se tratava de um ramo da língua grega. Os aqueus, portanto, escreviam em grego. E aqui, né, nós temos aqui, como eu falei para vocês, a importância, né, dos metais. E aí nós podemos dizer que mais ou menos no ano, por volta de 1200 a.C., os palácios aqueus foram destruídos, mas não se sabe por que isso aconteceu. Sabe-se, entretanto, que nessa mesma época 3 outros povos aparentados, como os aqueus, invadiram a região. Os jônios e os eólios, que ocuparam a Grécia continental, e os dórios, que se instalaram na ilha de Creta. Então, pessoal, aqueus, jônios, eólios e dórios são os antepassados dos antigos gregos. Com a destruição dos palácios micênicos, ocorreu um empobrecimento material e alguns povoados foram abandonados. E a escrita desapareceu por mais ou menos 300 anos. E esse longo tempo, ele é chamado de período homérico, pois a principal fonte usada pelos historiadores dedicados a seu estudo são esses 2 longos poemas épicos, que foram atribuídos ao poeta grego Homero, tá? Que nós vamos estar estudando na nossa próxima aula a respeito, né, da Ilíada e Odisseia, que são os poemas que foram atribuídos a Homero. Agora aí no seu caderno você vai elaborar para mim 10 perguntinhas e respostas também sobre o assunto que nós acabamos de estudar. Bem fácil, não é mesmo? E depois você vai pegar o seu livro e vai responder para mim o Dialogando da página 126, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.